Livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. 7. Feliz de vós, amado leitor, se sempre fazeis outro tanto. A santidade será a consequência, e tendo passado uma ditosa vida, concluirá com uma não menos ditosa morte. Quando se passa desta para outra vida, a esperança que os que ficam concebem da salvação do que foi, procede do conhecimento que haja de que morrer com resignação. Se abraçamos todas as vicissitudes da vida como vindas da mão de Deus, e mesmo a morte, com submissão à sua vontade, por certo que morreremos santos e seremos salvos. Abandonemo-nos, pois, em tudo à vontade daquele Senhor que, sendo o mais sábio, conhece o que melhor nos convém. E sendo o mais amante, pois que deu a sua vida por nosso amor, quer também o que é melhor por nós. Fiquemos certos e persuadidos, diz São Basílio, que Deus procura o nosso bem sem comparação melhor do que nós o podemos procurar ou desejar. Mas prossigamos e consideraremos em que coisas nos devemos unir com a divina vontade. Primeiro, devemos unir-nos à vontade de Deus nas coisas naturais, como quando faz frio, calor, quando chove, ou em tempo de escassez ou epidemia, e em outros casos iguais. Devemos abster-nos de dizer: que intolerável frio, que horroroso calor, que desagradável estação, ou fazermos uso de algumas expressões que mostrem a nossa repugnância para com a vontade de Deus. Devemos querer tudo como é, e porque Deus de tudo dispõe. São Francisco de Borja, indo uma noite a um convento da sua ordem, enquanto que nevava muito, bateu à porta muitas vezes. Porém os padres que estavam dormindo não lhe abriram. Quando amanheceu, muitos deles lastimavam tê-lo feito esperar tanto fora de casa. Mas o santo lhes disse que ele tirará muita consolação durante aquele tempo, pensando que era Deus que fazia cair os flocos de neve sobre ele. Segundo, devemos unir-nos à divina vontade quando padecemos fome, sede, pobreza, desolação e desonra. Em todo caso, devemos dizer: Senhor, tu fazes e desfazes, e eu estou contente, desejando unicamente o que tu queres. E o mesmo devemos dizer, diz Rodrigues, naqueles casos imaginários sugeridos por Satanás, na intenção de nos fazer cair em alguma maldade, ou pelo menos para nos inquietar. Se alguém vos dissesse estas e aquelas palavras, ou vos fizesse estas ou aquelas ofensas, que direis, que faríeis? Devemos responder: eu diria e faria o que Deus quisesse, e assim nos livraríamos de toda falta de inquietação. Terceiro, se temos algum defeito natural, ou no nosso espírito ou no nosso corpo, como ter pouca memória, engenho rude, pouca habilidade, falta de algum membro, saúde fraca, não nos lastimemos, pois que merecimento tínhamos para que Deus nos desse uma alma mais sublime ou um corpo mais bem organizado? Não podia Ele permitir que nascêssemos na classe dos brutos? Não podia Ele deixar-nos no nosso nada? Demos graças ao Senhor por tudo que sua bondade nos tem concedido e por tudo que faz. Quem sabe se, tendo nós tido maiores talentos, uma perfeita saúde, um corpo extremamente bem organizado, nos teríamos perdido. A quantos a sua ciência e o seu saber têm sido a origem da soberba e do desprezo com que tratam os outros e, por isso, causa da sua perdição. Em tal perigo estão outros muitos, que se adiantam na ciência e nos talentos. A quantos outros a beleza e suas forças têm sido causa de muitos crimes. E ao contrário, quantos, por serem pobres, enfermos e disformes na sua figura, se têm salvado e sido santos? E quantos, se fossem ricos, instruídos e de boa presença, se teriam perdido e condenado? Portanto, contentemo-nos com o que Deus nos tem concedido. Não é necessária a beleza, a saúde, nem um engenho agudo, só é necessário o salvar-nos, disse Jesus Cristo.
Quarto, devemos particularmente ser resignados nas enfermidades corporais e voluntariamente abraçá-las de maneira e pelo tempo que Deus tenha determinado visitar-nos com elas. Devemos tomar remédio para restaurarmos a saúde, porque tal é a vontade de Deus. Porém, não aproveitando estes, devemos unir-nos à vontade divina, o que nos será de maior vantagem do que a mesma saúde. E devemos dizer em ocasião tais: Senhor, eu não desejo a saúde nem a doença, desejo unicamente que a vossa vontade seja feita. E sem dúvida, grande virtude não lamentar nossas aflições durante o tempo da dor ou enfermidade. Porém, quando essas pesam sobre nós, não nos é vedado descrevê-la a nossos amigos, nem mesmo rogar a Deus que nos livre delas. Falo daquelas dores ou enfermidades que atacam severamente, que muitos há tão insofridos, que pela mais leve indisposição ou fadiga pretendem obter a compaixão de todos. O mesmo Jesus Cristo, começando a sua paixão, deu a conhecer a seus discípulos a sua tribulação. A minha alma está triste até a morte. São Mateus 27:38. E ele rogou ao seu eterno Pai o livrasse dela. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas o mesmo Jesus nos ensinou que o que devemos fazer depois de tais preces é resignar-nos imediatamente à vontade divina, dizendo: não como eu quero, mas como vós quereis. 8. Quão loucos são aqueles que desejam a saúde, não só para não sofrerem, mas para mais poderem servir a Deus, observando as regras, assistindo em comunidade, indo à igreja, recebendo a sagrada comunhão, fazendo penitências, trabalhando, ouvindo confissões e pregando. Mas, pergunto eu, por que desejas vós fazer essas coisas? Para agradar a Deus? Para que procuras vós agradar-lhe nestas coisas, quando conheceis que lhe não é agradável a prática de vossas ordinárias devoções, comunhões, penitências, estudos e sermões, mas sim que suporteis com paciência as dores e enfermidades que ele foi servido mandar-vos? Uni, pois, vossos padecimentos aos de Jesus Cristo. Porém, é-me penoso ser inútil e pesado à comunidade. Conformai-vos com a vontade de Deus e persuadi-vos que vossos superiores estão resignados a ela, vendo que servis de peso à comunidade é pela vontade de Deus e não por preguiça vossa. Vossos desejos e mortificações não procedem do amor de Deus, mas sim do amor próprio, que procura pretextos para se desviar da vontade divina. Se desejarmos agradar a Deus, quando nos acharmos doentes e de cama, basta repetir essas palavras: Senhor, seja feita a vossa vontade, por cujas palavras agradaremos mais a Deus que por todas as devoções e mortificações que nos seja possível oferecer-lhe. Não há melhor caminho no serviço de Deus do que aquele que nos conduz a abraçar a sua vontade com alegria. O venerável padre Ávila, Epístola 2, escreveu a um sacerdote que estava enfermo: Amigo, não vos inquieteis com o bem que poderíeis fazer se estivesseis bom, mas conteitai-vos de continuar doente todo o tempo que Deus quiser. Se procuras a vontade de Deus, indiferente vos deve ser o estar mal ou de saúde. E certamente assim o podia dizer, porque as nossas obras não glorificam a Deus, mas sim a nossa resignação e conformidade à sua santíssima vontade. Daqui diz também São Francisco de Sales que Deus é mais bem servido por nossos padecimentos do que por nossas fadigas. Em muitas ocasiões, os médicos ou os remédios faltam, ou o médico não percebe a moléstia. Em tal caso, devemos unir-nos à vontade divina, que tudo isso dispõe para nosso maior bem. Conta-se de um devoto de São Tomás de Cantuária, que, estando doente, fora à sepultura do santo para recuperar a saúde. Melhorou, pois, e voltou ao seu país. Porém, então pensou consigo mesmo: se a minha enfermidade fosse vantajosa para a minha salvação,
Que uso poderei fazer da saúde? Neste pensamento, voltou ao sepulcro do santo e lhe suplicou que rogasse a Deus para que lhe concedesse o que melhor contribuísse para a sua salvação. Depois do que, recaiu com a mesma doença e ficou perfeitamente satisfeito, persuadindo-se que Deus o afligia para seu maior bem. Surio relata o mesmo de um cego, que tinha recobrado a vista pela intercessão de São Vedasto, bispo, mas depois pediu que, se a vista lhe não era proveitosa à alma, queria tornar a ser cego, e tendo feito esta súplica, novamente se achou cego como antes. Portanto, ou estejamos enfermos ou sãos, não devemos pedir nem a saúde nem a moléstia, porém entregarmos-nos inteiramente à divina vontade de Deus, que é quem dispõe de nós como lhe apraz. Mas, se pedirmos a saúde, seja ao menos pedida com resignação, e expressa a condição de que a saúde do corpo não seja prejudicial à salvação da alma. De outro modo, nossa súplica seria defeituosa e não seria ouvida, porque Deus só ouve aquelas rogativas que são acompanhadas de resignação. 9. A enfermidade é a pedra de toque da alma, porque a enfermidade e a doença descobrem o caráter da virtude que a alma possui. Se uma pessoa se não desassossega, se não se queixa, se não há inquietação, se obedece às pessoas que tratam e a seus superiores, e se está perfeitamente tranquila e resignada à vontade divina, sinais são estes de que possui muita virtude. Mas, que diremos daquele doente que se queixa e diz que não é bem tratado, que suas dores são insuportáveis, que nada o melhora, que seu médico é ignorante e que mesmo algumas vezes se queixa de que a mão de Deus pesa sobre ele? São Boaventura relata na vida de São Francisco que o santo, achando-se atacado de extraordinários padecimentos, um dos seus religiosos lhe dissera: Padre, pedi a Deus que vos trate mais benignamente, porque a sua mão carrega demasiado sobre vós. Ao ouvir isto, replicou São Francisco em voz alta: Se eu não soubesse que o que dizeis procede da simplicidade, não vos quereria ver mais, por vos terdes atrevido a repreender os juízos de Deus. Dizendo isto, posto que fraco e extenuado pelas dores e pela moléstia, lançou-se fora da cama, sobre o duro chão, e beijando-o exclamou: Mil graças te sejam dadas, ó Senhor, pelo padecimento que me mandaste. Peço-te que me mandes maior, se essa for a tua divina vontade. Desejo que me aflijas e não me poupes na menor coisa, porque o cumprimento da tua vontade é a maior consolação que posso receber nesta vida. Tem esta conformidade referência também à perda de pessoas, que promovem o nosso bem temporal e espiritual. Pessoas asaz devotas são muitas vezes culpáveis neste ponto, não se resignando às divinas determinações. A nossa santificação deve proceder de Deus, e não de nossos espirituais diretores. E sua vontade que nos aproveitemos deles para a guia da alma, quando nos dá. Porém, quando nos tira, devemos conformar-nos e aumentar nossa confiança na sua bondade, dizendo: Tu, ó Senhor, me deste este socorro e agora me tiraste. Bendita seja para sempre a tua vontade, porque tu mesmo suprirás essa falta e me ensinarás como te devo servir. Igualmente devemos aceitar das mãos de Deus outra qualquer cruz que ele se digne enviar-nos. Mas tantos padecimentos, direis vós, são castigos. Eu respondo: acaso não são os castigos que Deus nos envia nesta vida, graças e benefícios? Se o temos ofendido, é necessário satisfazer a divina justiça de algum modo, ou nesta ou na outra futura. A isso exclamaremos com Santo Agostinho: cortai e queimai aqui, ó Senhor, mas poupai-me na outra vida. E com o Santo Jó: seja a consolação minha, que afligindo-me com tristeza, ele me não poupe. Aquele que tem merecido o inferno
deve consolar-se quando Deus o castiga neste mundo, porque isso lhe inspirará a esperança de que Deus o isentará do castigo eterno. Digamos então, quando Deus nos pune, o que dizia o sumo sacerdote Eli: é o Senhor, faça ele o que for justo e agradável aos seus olhos. 10. Também nos devemos resignar na desolação do espírito. Nosso Senhor, quando uma alma se entrega à vida espiritual, costuma socorrê-la com abundantes consolações místicas em ordem a subtraí-la aos mundanos deleites. Porém, vendo-a estabelecida em espírito, retire a sua onipotente mão para obter uma prova do amor que esta alma lhe dedica e ver se ela o servirá sem a recompensa neste mundo de delícias sensíveis. Enquanto vivermos no mundo, diz Santa Teresa, a nossa vantagem não é tanto em gozar de Deus em si mesmo, como em fazer a sua divina vontade. Em outra parte diz, o amor de Deus não consiste tanto em ternuras espirituais, como em servi-lo com fortaleza e humildade. E continua, Deus experimenta aqueles que ama com securas espirituais e tentações. Deve, pois, a alma agradecer ao Senhor quando lhe apraz favorecê-la com doçuras espirituais, mas não afligir-se nem impacientar-se quando a entrega à desolação. Devemos especialmente atender a este ponto, porque algumas almas fracas, quando experimentam securas espirituais, pensam que Deus as tem abandonado, pelo menos que lhes não é própria a vida espiritual, e que por este motivo descuidam-se da oração e perdem o benefício resultado do que até ali haviam praticado. Não há melhor ocasião para a conformidade com a vontade de Deus do que o tempo da secura espiritual. Não digo que não seja sensível à perda da divina presença. Impossível é que a alma a não sinta e a não lamente, quando o nosso mesmo Redentor a sentiu e lamentou sobre a cruz. Meu Deus, por que me desamparastes? São Mateus 27:46. Porém, em tão grande aflição, devemos resignar-nos inteiramente com a vontade de nosso Senhor. Todos os santos sofreram securas e desolações de espírito. Que dureza de coração eu experimento, dizia São Bernardo, já não gozo na leitura espiritual nem meditação. A maior parte dos santos viveram em secura espiritual e sem consolações. Estas, o Senhor não as concede, senão raras vezes, e talvez aos espíritos mais fracos, para que não parem na carreira espiritual. As delícias da recompensa nos são preparadas por Ele no céu. Este mundo é lugar onde as adquirimos pela penitência. O céu é o lugar da recompensa. Por consequência, os santos não se entregavam ao fervor com deleites, mas sim com penitências. O venerável João d'Ávila dizia: ó, quão melhor é estar em secura e tentação com a vontade de Deus do que em contemplação sem ela. Mas direis vós, se eu soubesse que esta desolação vinha de Deus, ficaria satisfeito. Porém, o que me aflige e me perturba é o temor, que procede das minhas faltas e que seja um castigo de minha tibieza. Pois bem, lançai fora essa tibieza e sede mais diligente. Mas talvez, porque estais em trevas, vos acheis inquieto, vos descuidais da oração e espiritual exercício e assim tornais o mal pior? A secura espiritual pode vos ter sido mandada como um castigo, mas eu tenho dito, mas não vos é ela mandada pelo Altíssimo? Aceitai-a, pois, como um castigo que tendes merecido e uni-vos à divina vontade. Não dizeis vós que tendes merecido o inferno? Então, por que vos lamentais agora? Acaso mereceis receber consolações de Deus? Fique, pois, satisfeito da maneira com que o Senhor apraz a tratar-vos. Continue vossas devoções e avance com intrepidez, receando que para o futuro vossos lamentos procedam da falta de humildade e resignação à vontade de Deus. Quando a alma se entrega à oração, não pode derivar dela maior vantagem do que a união com a vontade divina. Resignar-se, pois, e dizer:
Senhor, eu aceito esta tribulação da tua mão, e a aceito pelo tempo que tu quiseres. Mesmo quando te fosse agradável que eu permanecesse aflito por toda a eternidade, eu estou satisfeito. E assim esta oração, ainda que penosa, vos será mais vantajosa do que as mais suaves consolações. 11. Mas devemos também persuadir-nos que a secura espiritual não é sempre um castigo, mas muitas vezes disposição de Deus para nosso maior bem e também para nos conservar humildes. Em ordem a que São Paulo, se não tornasse vaidoso, com as mercês que tinha recebido, permitiu o Senhor que ele fosse molestado com tentações de impureza. E para que a grandeza das revelações me não exaltasse, me foi dado e estímulo de minha carne, anjo de Satanás para atormentar-me. 2 Coríntios 12, 7. Aquele que ora a Deus com espiritual doçura e deleite, bem pouco faz. É um amigo e companheiro à mesa, mas me deixará no dia da aflição. Eclesiástico 6:10. Vós não considerais como verdadeiro amigo aquele que só vier à vossa mesa e tomar parte em vossos divertimentos, mas sim aquele que vos vem valer nos trabalhos e vos acudir nas tribulações, sem que disso tire vantagem própria. Quando Deus manda a obscuridade e desolação, é para pôr à prova os seus verdadeiros amigos. Paládio, tendo sofrido grande secura espiritual na oração, foi consultar São Maurício, que lhe disse: quando o inimigo vos tentar para que deixeis a oração, dizei-lhe: eu me satisfaço de aqui ficar pelo amor de Jesus Cristo, e mesmo só para guardar as paredes desta cela. Tal deve ser a vossa resposta, quando fordes tentado a não continuar na oração, porque vos parece que nisso perdeis tempo. Dizei nessas ocasiões: aqui estou para agradar a Deus. São Francisco de Sales diz que, se nós nada mais fazemos quando rezamos do que afastar distrações e tentações, que rezamos bem. Taulero também diz que aquele que no tempo da secura espiritual perseverar na oração, lhe concederá a Deus maiores graças do que aquele que orar com sensível devoção. O padre Rodrigues diz que um certo homem confessava que pelo espaço de 40 anos não tinha experimentado consolação alguma na oração, mas que naqueles dias em que orava se sentia mais forte, em virtude, porém, que se não orava conforme o costume, se sentia possuído de tal fraqueza que estava inteiramente incapaz de fazer obra alguma boa. São Boaventura e Gerson dizem que muitos que durante a oração não têm a atenção que desejam, servem mais a Deus do que outros que a conservam, porque esta falta os obriga a serem mais diligentes, pois que, se assim não fosse, se poderiam tornar negligentes e soberbos na ideia de que haviam achado o que procuravam. E o que temos dito da secura espiritual, podemos também dizer das tentações. Porém, se Deus permite que sejamos tentados, ainda que devemos trabalhar para evitar as tentações, sejam estas contra a pureza ou contra qualquer virtude, não devemos lastimar-nos, mas também nisso resignar-nos à divina vontade. São Paulo, quando ele deprecava para ser livre de tentação impura, respondeu o Senhor: a minha graça te é suficiente. 2 Coríntios 12, 9. E assim, quando Deus nos não concede a mercê de vivermos libertos de tentações que nos molestam, digamos: Senhor, faze e permite o que quiseres. A tua graça me é suficiente, mas dai-me o teu auxílio para que eu não a perca. Não são as tentações, mas o consentir nelas que nos priva da divina graça. Quando resistimos às tentações, tornamo-nos mais humildes e adquirimos mais merecimento, que nos induz a recorrer a Deus com mais frequência, e nós estamos mais longe de o ofendermos, unindo-nos mais intimamente a Ele com o seu santo amor. 12. Finalmente, devemos unir-nos à vontade de Deus no que toca à nossa morte, tanto no tempo como na maneira que Deus tenha determinado que ela nos chegue. Santa Gertrudes, subindo uma vez a um monte, perdeu o equilíbrio e caiu em um vale.
Suas companheiras perguntaram-lhe se não temia morrer sem os sacramentos. Ao que a santa respondeu: Eu tenho grande desejo de morrer com os sacramentos, porém deixo isso à vontade de Deus, porque a melhor disposição para a morte é voluntariamente submeter-nos ao que Deus tiver determinado. Portanto, desejo a morte, que o Senhor for servido enviar-me. São Gregório relata nos seus diálogos que os vândalos, tendo condenado à morte um certo sacerdote chamado Santolo, lhe deixaram a escolha do gênero de morte. O santo homem recusou escolher e disse: Eu estou nas mãos de Deus, e receberei aquela morte que ele permitir que vós me deis. Não quero outra. Este fato foi tanto do agrado do Senhor, que aqueles bárbaros, tendo resolvido degolá-lo, o braço do algoz, quando ia a descarregar o golpe, foi suspendido, e aqueles homens, à vista de tão grande milagre, lhe concederam a vida. Portanto, quanto ao gênero de morte, devemos considerar o melhor, aquele que Deus nos tiver determinado. Digamos sempre, quando pensarmos na morte: Senhor, salva minha alma, e decreta a minha morte como vos aprouver. Também devemos unir-nos com a divina vontade quanto ao tempo da nossa morte. O que é este mundo senão uma prisão, na qual sofremos e estamos em contínuo risco de perder a Deus? A isso exclamou Davi: Soltai a minha alma de sua prisão. Isso fazia Santa Teresa suspirar pela morte. Quando ela ouvia as horas no relógio, alegrava-se, consolava-se que uma hora de sua vida estava passada, hora de perigo de perder a Deus. O padre Ávila dizia que aquele que não está em disposição imprópria para morrer deve desejar a morte, pelo perigo de perder a divina graça durante a vida. Que coisa pode ser mais desejável e mais deleitosa do que assegurarmos-nos por uma santa morte da impossibilidade de perder o favor e a graça de Deus? Mas vós dizeis que nada tendes feito adquirido para a vossa alma. Porém, se Deus quisesse que vós agora morresseis, que faríeis depois se tivesseis vivido contra a vontade de Deus? Quem sabe se teríeis aquele feliz fim que esperais? Quem sabe se mudaríeis vossos costumes, se cairíeis em vossas culpas e vos perderíeis? E então, se nada fizesseis enquanto vivesseis, não vos seria possível o não cometer culpas, por leves que fossem. Por que, pois, exclama São Bernardo, por que desejamos nós a vida, a qual, quanto mais se prolonga, mais pecaminosa é? E é certo que um único pecado venial desagrada mais a Deus do que lhe agradam todas as obras boas que possamos fazer. Eu digo mais: aquele que pouco deseja o céu, prova que tem pouco amor de Deus. Quem ama deseja a presença do objeto amado, porém nós não podemos ver a Deus se não deixarmos a terra, e por consequência os santos suspiravam pela morte para poderem ver o seu amado Senhor. Assim exclamava Santo Agostinho: ó, que possa eu morrer, que possa eu ir ver-te. Também São Paulo desejava de se ver livre do cárcere do corpo e estar com Jesus Cristo. Filipenses 1:23. Igualmente Davi: quando irei e aparecerei diante de Deus? E assim também dizem todas as almas que amam a Deus. Certo autor refere que um cavalheiro indo caçar a um bosque, ouviu um homem cantando melodiosamente. Parou e viu um pobre leproso cheio de chagas. Perguntou-lhe o caçador se era ele quem estava cantando. Sim, respondeu o leproso, era eu. E como podeis vós cantar e estar contente, suportando aflições e dores que vos vão gradualmente privando da vida? O leproso respondeu: entre mim e o Senhor nada mais há que esta muralha de barro, que é o meu corpo. Removido este obstáculo, eu gozarei o meu Deus, e vendo que todos os dias me vai caindo a pedaços, alegro-me e canto. 13. Enfim, também nos grãos de graças e glória é preciso uniformarmos-nos com o divino querer. Devemos estimar aquelas coisas que pertencem à glória de Deus, mas devemos estimar ainda mais a sua divina glória, a sua divina vontade.
Devemos desejar amá-lo mais que os serafins, mas não devemos desejar maior grão de amor que não seja aquele que o Senhor tem determinado conceder-nos. O padre Ávila diz: creio que os santos desejariam ser ainda melhores do que foram, porém esses desejos não perturbam a paz de suas almas, porque eles, se assim o desejavam, não era por motivo de próprio interesse, mas para a glória de Deus, e cujas distribuições se submetiam, ainda que ele menos lhe desse, estimando como perfeito amor o estarem satisfeitos com o que Deus lhes tinha dado e não apetecendo mais. Assim Rodrigues o interpreta, que ainda que devemos ser diligentes em aspirar à perfeição até onde possamos chegar, para não servir de escusa à nossa preguiça e tibieza, como alguns fazem, e dizermos: Deus nos dará isso, eu posso fazer só isso. Contudo, quando faltamos nesta carreira, não devemos perder a nossa paz de espírito, nem a conformidade com a vontade divina, a qual permitiu nossa falta, humilhar-nos e arrepender-nos, e procurando maior adjutório em Deus, prosseguir nossa carreira. Por este modo, ainda que aspiremos a ser exaltados no céu, ao coro dos serafins, não por certo para termos maior glória, mas sim para dar maior a Deus, a amá-lo ainda mais, todavia devemos resignar-nos à sua santa vontade, contentando-nos com aquele grão que a sua misericórdia se digne conceder-nos. Seria, pois, grande culpa desejar dons de sobrenatural oração e particularmente êxtases e revelações. Os mestres da vida espiritual nos ensinam, quando as almas são favorecidas com tais dons, que deveriam orar para serem privadas deles, para poderem amar a Deus pelo puro caminho da fé, o qual é o mais seguro. Muitos têm chegado à perfeição sem esses sobrenaturais favores. A virtude é bastante para elevar a alma à santidade e principalmente a da uniformidade com a vontade de Deus. E se Deus se não apraz de elevar-nos a um sublime grão de graça e glória, devemos conformar-nos à sua santa vontade, pedindo-lhe que, ao menos por sua misericórdia, sejamos salvos. Se assim fizerdes, a recompensa não será pequena, a qual o nosso bom Senhor derramará sobre nós pela sua bondade, porque Ele ama sobre todos aqueles que se resignam às suas determinações. Numa palavra, devemos olhar para tudo quanto nos acontecer como vindos das mãos de Deus. E a este fim se deve dirigir todas as nossas ações. Fazer a vontade de Deus, fazê-la, porque é a sua vontade. E para assim observarmos mais seguramente, devemos deixar-nos guiar por nossos diretores, quanto ao interno, em ordem a conhecermos a vontade de Deus a nosso respeito, tendo grande confiança nessas palavras de Jesus Cristo. Aquele que vos ouve, a mim ouve. São Lucas 10:16. E, sobretudo, devemos ser cuidadosos de servir a Deus por aquele caminho que Ele quer que o sirvamos. Digo isso em ordem a evitar a ilusão de muitos que se entretêm com a ideia de que estão perdendo seu tempo e dizem: se eu estivesse em um deserto, se entrasse em um mosteiro, se eu estivesse em outra qualquer parte que não fosse esta, distante de parentes e companheiros, viria a ser santo. Praticaria estas ou aquelas mortificações e me entregaria todo à oração. Eles dizem: eu faria, mas, no entanto, suportando involuntariamente a cruz que Deus lhes tem dado, não caminhando pela vereda que o Senhor lhes tem mostrado, não só se não tornam santos, mas fazem-se maus, péssimos. Esses desejos são muitas vezes tentações do diabo, porque não são conformes à vontade de Deus, e devemos por isso rejeitá-los e tomar ânimo para servirmos a Deus no caminho que Ele nos tem escolhido. Fazendo assim, viremos a ser santos, em qualquer estado de vida em que o Senhor nos tenha colocado. Queiramos, pois, sempre o que Deus quer, e fazendo assim, Ele nos abraçará em seu seio. Para este fim, façamo-nos familiares com certas passagens da Escritura,
as quais nos chamam a unir-nos em todo o tempo com a divina vontade. Senhor, que queres tu que eu faça? Dize-me, ó Deus, o que queres de mim, e eu cumprirei a tua vontade em todas as coisas. Eu sou teu, salva-me. Já não sou de mim mesmo, mas teu, ó Senhor. Faze de mim o que for do teu agrado. Particularmente, quando alguma pesada adversidade nos oprime, a morte dos parentes ou amigos, ou a perda de bens ou de reputação, digamos sim, meu Pai, sim, meu Deus, porque assim vos é agradável. Sim, meu Pai e meu Senhor, assim seja feito, porque assim te agrada. São Mateus 11, 26. E, sobretudo, seja-nos preciosa aquela oração que Jesus Cristo nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Gênova que todas as vezes que recitasse o Padre Nosso, se demorasse particularmente nessas palavras, rogando-lhe que ela pudesse cumprir na terra a sua santíssima vontade com a mesma perfeição com que os bem-aventurados a cumprem no céu. Façamos, pois, outro tanto e seremos santos no céu.